Trio Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma live Opinião e Crítica, hoje com duas grandes figuras, o José Antônio Rosa, advogado, o Rodrigo de Bem Nunes, administrador de empresas. Olha aqui, ó, ministro do Educação, já tem pergunta polêmica aqui para a live, hoje nós vamos entrar na polêmica, muitas polêmicas hoje, não sei, né, vamos ver. A gente nem gosta de dar opiniões polêmicas, né? Hein? É que até muitas nem são polêmicas, mas as pessoas polemizam. Que hoje dizer a verdade em certo aspecto é polêmico, né? Dizer o que é polêmico. Quem é que disse? Teve um pensador que falou, um escritor que disse, nos tempos atuais, dizer a verdade é verdadeiramente revolucionário. Né? Eu já vi essa frase em algum lugar aí. Eu não sei se foi o Huxley ou o Orwell, um desses dois. Acho que sim, né? Bom, o Sandro Siqueira está perguntando qual é a pauta. O Sandro de São Leopoldo tem várias pautas aqui que já estão anotadinhas e nós vamos colocar. José Antônio Rosa, que prazer te ter comigo aqui. Querido amigo, grande cabeça, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos nossos internautas, amigos que estão nos acompanhando nesta noite, né? E é uma grande satisfação, Diego, retornar, poder conversar, trocar ideias, debater, isso é importante, principalmente nesses momentos de muita confusão, muita dúvida. É sempre bom a gente dialogar e tentar buscar esclarecimento de algumas dúvidas e também ajudar a esclarecer outras. Uhum. Digo mesmo para o Rodrigo Nunes, que está em Houston, no Texas. Bem-vindo, boa noite. Prazer te ter aqui, Rodrigo. Boa noite, Diego. Boa noite, José. Boa noite a quem nos acompanha. E fico agradecido pelo convite. É sempre um prazer participar. E também tentar contribuir, jogar mais luz do que calor aí no debate atual sobre os acontecimentos aí recentes, né? E espero que o pessoal entenda as críticas, entendam os elogios e por aí vamos. Então tá, maravilha. Vamos começar o seguinte, ó. 6 meses, são 6 meses de um ano turbulento, 2020, um ano que já entrou para a história como a maior pandemia do terceiro milênio, a primeira, né? Pandemia mesmo, a primeira, e que está sacudindo o planeta em todos os aspectos, no aspecto de perda de vidas, de medo, de depressão econômica. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, Rosa e Nunes, com os números aqui, ó, nós temos números da Johns Hopkins, tá? Eu, há 6 meses, fiz as primeiras lives sobre coronavírus, 5, 6 meses, né? Eu me lembro que a gente falava, não tinha nada disso, aí começaram a empilhar corpos na Itália, depois empilhar corpos na Espanha, Inglaterra, depois aconteceu aqui nos Estados Unidos, que já é o epicentro mundial, né, do coronavírus. Hoje, 10.664 casos confirmados. Mais de 10 milhões de casos confirmados no mundo. 515 mil óbitos. Estados Unidos lidera. São 2.074.000 casos, 128 mil mortes por Covid. O Brasil está na segunda posição deste infeliz ranking, em números absolutos, evidentemente, tá?
Brasil, 1.448.000 casos, 60.632 óbitos. Tá? Total de recuperados no Brasil passa de 800 mil, 805 mil. Então, a pergunta que eu faço para vocês, Rosa e Nunes, é o seguinte: nesses 6 meses de 2020, um ano complexo, complicado, por Covid, pela política brasileira, pela política internacional, eu pergunto a vocês, o melhor e o pior desse primeiro semestre para ti, Rosa? Vou começar contigo aí. Bom, Diego, é um tanto complicado tu tentar achar o melhor. Tá? Então, vou começar pelo pior. Tá? Eu acho que o pior, principalmente no Brasil, foi essa pandemia, tá? Que pegou o Brasil numa situação extremamente delicada, país que não conseguiu sair da crise que a quadrilha petista nos enfiou. Tá? O Brasil não conseguiu se recuperar como se esperava. E aí surge essa pandemia que vai nos levar aí a uma situação extremamente complicada. Tá? Já se fala aí em torno de 10% de queda do PIB brasileiro. Isso aí é histórico, nunca aconteceu. Nós já temos aí dados do IBGE de que mais da metade da população economicamente ativa do Brasil já está desempregada. Então, esse é o problema assim, mais complicado que eu vejo hoje no mundo, né, para o Brasil. Né, e o mundo, mal ou bem, muitas nações estão conseguindo se recuperar, né, mas o Brasil vai enfrentar, vai ter que fazer um trabalho dobrado aí para poder sair dessa crise. E o melhor, Diego, eu acho que é o seguinte: primeiro, que ficou muito claro que, por mais arrogante que seja o homem moderno, ficou muito claro que o ser humano continua sendo o mesmo. Né? E a gente pôde ver aí o melhor e o pior das pessoas, né? Que faz parte da nossa condição humana, e é dessa forma que nós temos que encarar. O homem não é um anjo, mas também não é um demônio. Né? E é dentro dessa realidade, reforço, é que a gente tem que procurar trabalhar, encontrar soluções e melhorar a vida de cada um e de todos. Para mim, essa foi a parte mais positiva, porque fez com que nós caíssemos na realidade. O homem é o homem. Nunes, a mesma questão para ti, o melhor e o pior deste primeiro semestre de 2020? Não tem como ser diferente. A pandemia, ela... até a etimologia da palavra pandemia, as pessoas falam, às vezes não se dão conta. Pandemia, pan, é um radical que significa todos, né? Em todo mundo, engloba todo mundo, até por isso que existem os Jogos Pan-Americanos, todas as Américas. Então, pandemia é uma epidemia que ocorre em todo mundo, não tem como ser diferente. Aqui nos Estados Unidos, até de certa forma, eu acho que até o presente momento os números são piores que os do Brasil, e afetou muita gente. Eu pessoalmente tenho pessoas próximas, aliás, uma pessoa próxima, bastante próxima, por sinal, aqui nos Estados Unidos, que foi infectada e ficou hospitalizada entre a vida e a morte em função do coronavírus, se salvou por um milagre e está bem, mas tem toda uma questão de recuperação pela frente, enfim. Então, foi algo que impactou mais ou menos todo mundo, né? No aspecto econômico, no aspecto de saúde e até mesmo no aspecto emocional, né? Enfim, na situação de não poder mais abraçar alguém, não poder sair. Então, não tem como ser diferente, né? É um fator que impacta todas as áreas. Se fosse para falar algo de positivo, eu diria o aprendizado que a pandemia está nos provendo. Eu acho que depois que isso passar, as pessoas vão olhar para os momentos da vida que muitas vezes são banais, uma segunda-feira de manhã, que a gente tem que ir para o trabalho, que muita gente via como uma situação chata, cansativa, vai ser um motivo de extrema alegria, né? Um chimarrão com os amigos vai ser uma situação assim comemorada praticamente quando puder acontecer.
Um abraço numa pessoa idosa vai ser algo sentido de uma maneira muito diferente. Então, se fosse para colocar como um fator positivo, é o aprendizado que nós estamos tendo, porque é na dificuldade, muitas vezes, que a gente pode ver. Eu tenho um dindo meu, que mora em Bagé, inclusive, ele falava uma coisa, quando eu era criança, eu não esqueci, ele dizia assim, ó, ele tem campo, né, ele é um cara da lida, conhece muita coisa, e ele dizia assim, a seca nutre o solo. Eu nunca entendia muito aquilo quando eu era criança, porque como assim a seca nutre o solo, né? Mas ele, segundo ele, determinados períodos de estiagem eram necessários para nutrir o solo, porque a raiz fica mais aprofundada, enfim. E isso é uma analogia para o período atual. A dificuldade, ela, às vezes, é necessária para nutrir a nossa vida, por mais piegas que isso possa parecer, mas é a verdade. Uhum, muito bom. Vamos começar para os temas aí que estão borbulhando. O Senado aprovou, por votação à distância, usando aquele aplicativo, né? Certo? Eles usam o Zoom, sei lá eu. Quase não teve discussão, aprovaram a legislação das fake news. Vocês acompanharam isso, a PL 2630/2020, 44-32, tá? Projeto que visa combater a disseminação das fake news. Eu acho que a fake news faz um estrago muito grande, tudo isso a gente sabe, vocês concordam. Eu não aceito censura prévia e não aceito órgão nenhum, não importa quem seja, né, dizendo como eu vou pensar, o que eu posso dizer, tá? E utilizando principalmente ferramentas legais para que eu promova, eu ou qualquer um, a autocensura, né? Porque a pior censura que existe é a autocensura, é o medo de se manifestar. Tem um problema muito sério neste projeto de lei aí, que eu digo para vocês, tá? Que é a coisa do banco de dados que os caras querem fazer de conversas durante uns meses, tem que guardar banco de dados de conversa. Para que você vai guardar as conversas de pessoas que não são suspeitas? Que papo é esse? Guardar conversa, banco de dados de conversa, de WhatsApp... Não, a Daniela, que por sinal é advogada, a esposa do Rosa, ela vem falando uma coisa e eu concordo plenamente. Quer combater fake news, tá? Acaba com o anonimato nas redes. Isso aí, olha, isso já faz um strike nos pilantras e nos vigaristas que fazem perfis falsos, robôs, etc e tal, tá? Eu mesmo, muitas vezes, recebo mensagem de gente que tu entra ali, tu vai ver o perfil, tu tá vendo que é fake, tá? Então, aliás, isso é constitucional, né? É permitida a livre manifestação do pensamento, conforme a nossa Constituição, sendo vedado o anonimato. O sujeito não pode se esconder atrás de um computador. E mais, tem que facilitar a qualquer um processar o outro por uma agressão na internet. É muito mais simples do que fazer PL de fake news, que a gente sabe que boa parte desses que votaram, tá? O que querem, na verdade, é calar as opiniões contrárias. A gente sabe. Eu não estou entrando no mérito. Tem muita gente do lado do petismo dizendo um monte de asneira e fazendo fake news, e do lado do bolsonarismo também. A mesma coisa. Eu tô vendo a floresta. Esta PL, eu estou dando a minha opinião, quero ouvir vocês, até porque nós não combinamos. Eu até imagino como seja a opinião de vocês, mas nós não combinamos, né? Não falamos disso antes. Eu me posiciono radicalmente contrário a qualquer coisa de banco de dados de conversa na internet e a controle do que pode ser dito, tá? Acho que não é por aí, não podemos aceitar isso, é o primeiro ponto. E a outra coisa é o seguinte, acaba com o anonimato na rede. Simples, cara. Perfil fake não pode. O sujeito tem que se identificar para estar na rede. Precisa se identificar com a sua foto, tem que ter o seu CPF. Sim, é o que eu acho. Vamos inverter a ordem agora, começando contigo aí, Rodrigo, e depois o Rosa fala sobre isso. Esse projeto, ele sempre peca pela famosa frase, né? Quem vigia, o vigia. Então, o que eu quero dizer com isso?
quem vai ser responsável pelo controle do que é fake ou do que é falso e do que é verdadeiro? Existem umas agências já de verificação e essas agências já, algumas já é sabido, são financiadas por organizações que têm interesses, né? Então, existe hoje em dia com a internet, com o celular, muita gente consegue montar um canal de comunicação. E o jornalismo independente cresceu muito. Só que, obviamente, nesse ambiente de liberdade, muita gente que quer se aproveitar, que vive em função de clique, então acaba tendo um terreno aí fértil para as fake news, né? Mas eu concordo, Diego, contigo, porque onde existe liberdade, existe responsabilidade também, né? A questão do anonimato nas redes é crucial. Eu sei que muita gente pode... Eu tenho alguns perfis que são anônimos, que eu sigo, ou que eu conheço, e que trazem, às vezes, muitas informações até... são pessoas que não podem ou não querem aparecer, porque tem, vamos lá, professores, poderia causar algum conflito, enfim... mas é uma minoria. A grande maioria dos perfis anônimos são, muitas vezes, um mecanismo de defesa na propagação de fake news. E, então, muito mais do que censura prévia, banco de dados de conversa, eu acho que o que a Daniela, né, se não estou equivocado, tu comentou que é a esposa do José... Daniela. Exato. Essa sugestão é excelente, eu diria. Tem um jornalista de Novo Hamburgo, o Martin Behrendt, não sei se tu conhece ele é muito contra o perfil anônimo. Eu conversando com ele... Eu também. Eu até... Só um parênteses aqui, Rodrigo. Eu não era tão enfático nisso. E hoje eu vejo que o anonimato nas redes... É só tu ver no Twitter. Vê lá no Twitter, porque é o seguinte, os caras que mais xingam, que mais falam impropérios, eles têm uma foto e um nome que até é um nome fantasia. Pode ver, pode ver. E então, eu não vou chegar ao ponto do como, porque daí eu vou monopolizar aí, a gente vai ficar horas falando. O que eu quero dizer é como vai se operacionalizar isso aí. Mas o fato de ter um rosto, o fato de ter uma identificação inibe pessoas que podem fazer alguma coisa não muito salutar, e também inibe a criação de robôs. Uhum. Robôs são para quem não sabe, a audiência provavelmente sabe, mas eventualmente alguém não sabe, robôs é alguém que cria um perfil na internet, cria uns 50 perfis para ficar curtindo e compartilhando, Rodrigo, e criar evidência, né? Rodrigo, me ofereceram, não foi agora isso, já faz mais tempo, contratação de empresas para levar minhas lives para cima, para fazer de conta que tem mais gente vendo, cara. Pago, né? Me ofereceram isso, velho. Então, agora tu imagina, ofereceram para um jornalista pessoa física, tá? Tu imagina os partidos políticos, tem fundo partidário, que é o abuso que esses caras cometem com rede social aí. Não, aí a gente pode até aprofundar a conversa nesse sentido, nessa seara. Eu vou deixar agora, já estou passando a palavra para o José, mas em resumo, concordo, eu acho que retirar o anonimato é um bom caminho, e qualquer coisa que flerte com a censura prévia é um retrocesso, e eu digo uma incoerência, porque muita gente que está apostando nesse tipo de projeto, seja no STF, seja no nível mais do plenário, do Congresso, muita gente enche a boca para defender a democracia, para criticar o período militar, e daí quando chega num momento em que, a defesa da democracia, da liberdade novamente está em xeque, se coaduna com o pessoal que flerta com a censura. Daí não pode. Então... É isso aí. Rosa. Bom, Diego, eu sempre tenho dito que o Brasil não é uma democracia. O Brasil não é uma democracia. A gente fala muito em democracia aqui, mas essa expressão está muito distante do que efetivamente é
ser democrata ou viver numa democracia. O Brasil está muito mais próximo, e em alguns aspectos até ele é socialista. Então, esse marco que querem fazer aí, essa legislação que foi aprovada pelo Senado, que é uma estrovenga, que é uma grande porcaria, né, é bem típico de um país que não é democrático, né, que quer regulamentar tudo, que quer se intrometer em tudo, que quer meter as patas em tudo. Essa é a realidade. Tá? O Brasil não é um país afeito às liberdades. O que tem lá na Constituição é muito bonito, né? Mas não funciona. E quando funciona, sempre tem algum ministro do Supremo Tribunal Federal que distorce e invade o espaço das liberdades, né? Quebra o princípio da proporcionalidade, ou quando utiliza o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, usa de forma ideológica, né? Então, o Brasil é isso aí, o Brasil é essa misturança, né? essa grande confusão, e que, na verdade, revela o quanto nós estamos distante da civilização, né? E distante daquilo que efetivamente é um país democrático, um país que preza, que dá valor, que tem como fundamento o Estado democrático e o Estado de direito. Tá? Pois eu digo para vocês que eu sou favorável, inclusive, ao anonimato. Tá? Eu entendo que a liberdade é a liberdade. Desde que... Tu és favorável? Só. Desde que se possa responsabilizar alguém que use do anonimato para agredir outras pessoas, para promover o ódio, o racismo, essas coisas, se puder identificar e responsabilizar, não tem problema nenhum. É um direito da pessoa também não se revelar. Mas aí, tá bem, mas Rosa, mas aí não é um anonimato pleno, né? Não, tudo bem, mas... Tu está dizendo o cara... Tu és a favor que o cara possa usar um pseudônimo, por exemplo, uma foto fake? Pode usar, eu acho que é um mas direito... Assim, mas se ele extrapolar, vai ser muito fácil identificá-lo, é isso que tu está dizendo. Aí a empresa tem que ter... Se alguém, por exemplo, quiser esconder o seu perfil e ficar no anonimato, a empresa tem que ter condições de identificá-lo. Eu acho que é um direito da pessoa... É o que está dizendo o Sebastião Bach aqui, ó. O cadastro do perfil deve ser verdadeiro, com CPF. Sim. O visual do perfil, foto e nome, pode ser o que cada um quiser, está dizendo o Sebastião. Exatamente. E eu sou, inclusive, eu sou contra qualquer lei que possa, de alguma maneira, limitar a liberdade das pessoas. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Nós precisamos aprender isso. Mas, eu acho que a própria rede que não nasceu no Brasil, né, a própria rede social que não nasceu no Brasil, que nasceu num ambiente que prezam as liberdades, que são os Estados Unidos da América, é um grande referencial para nós, é um grande aprendizado, é uma grande forma de nós, pedagogicamente, entendermos o que é a liberdade e nos responsabilizarmos por ela, né? Porque o Brasil, a gente está vendo aí, né, principalmente na política, como as pessoas gostam de ser tuteladas, como as pessoas gostam de ter alguém que possa fazer por eles e assumir a responsabilidade. Nós não assumimos as nossas responsabilidades pelas coisas que nós fazemos, é responsabilidade pessoal. A gente sempre socializa, a gente sempre joga a responsabilidade nos outros. Então, eu sou favorável, inclusive, que nós não tenhamos lei nenhuma para regrar esse tipo de coisa, mas que as empresas que disponibilizam esse tipo de instrumento tenham condições de identificar para as autoridades quem usou, quem fez o mau uso do dispositivo para agredir alguém, para cometer crimes. Então, qualquer coisa que alguém utilize para praticar crimes, as autoridades têm que ter o acesso rápido e alguém tem que se responsabilizar nesse sentido, entendeu? Porque senão vai junto. Senão responde. Eu acho que faz muito sentido o que tu estás dizendo, muito sentido. Mas é o seguinte, quando alguém vai pegar um celular aí hoje no Brasil, precisa de um CPF, precisa do endereço,
e é facilmente identificável, certo? Facilmente o identificável. número do IP. A internet tem que ser a mesma coisa. Agora, tá bem, eu até acho que o cara tem que mostrar o rosto, tem que mostrar a cara. Eu sempre mostrei a minha cara, eu nunca fiz uma crítica anônima, então eu acho que o correto é isso. Mas a tua ponderação, eu acho que ela é bem equilibrada. Mas nós estamos na mesma linha. Mais do que isso, também não. Porque aí é censura, é controle. E não precisa lei para isso, Diego. Não precisa lei para isso. A empresa assume um compromisso de fazer isso. A empresa, inclusive, ela pode, de acordo com a realidade de cada país, né, com as limitações que cada um tem, né, por exemplo, nós, que nós somos civilizados, tem que criar algo diferenciado para controlar os loucos, né? Então, eu acho que a empresa pode fazer sem necessidade de lei nenhuma. Tá? E aí, se o mau uso deste instrumento, né, gerar um prejuízo para alguém, né, o que se pode fazer é, a partir dessa realidade nova, se tipificar ou mesmo se incluir essa situação num tipo penal já existente e até mesmo elevar a pena, por exemplo. Né? Elevar a pena. E se fizer no anonimato, a pena mais alta ainda. Então, eu acho que tem várias formas de se resolver o problema com a estrutura legal que nós temos, com o aparelhamento legal que nós temos hoje, sem a necessidade de fazer uma nova lei que, na verdade, é para censurar, é para controlar. Não, é para alguém quer usar isso aí contra alguém, Tiago. Isso aqui no Brasil não dá para levar a sério, entendeu? Essa gente aqui no Brasil, político, muita gente que faz esse tipo de coisa, a gente sabe para que é. São bandidos mesmo, entendeu? É para bandidagem. E não é para controlar os bandidos, é para fazerem bandidagem. Isso daí é uma situação interessante que o José falou, porque esses mecanismos de controle, eles são bastante... Eles vão, assim, a fundo no pessoal que está eventualmente opinando na internet, fazendo alguma coisa, mas o mecanismo de controle mais complexo, ele deveria ser em quem faz, enfim, contrabando, pedofilia na internet, esse tipo de conduta que é sim crime, né? O que eu quero dizer assim, daqui a pouco vai se transformar um monstro para controlar quem está eventualmente opinando sobre algo, enquanto que existe toda uma montanha de contravenção, de problema, de crime num outro canto que a polícia muitas vezes não consegue identificar, né? Um brinde aos amigos aqui nesta live e aos nossos telespectadores que nos acompanham essa hora. Um brinde. Um bom vinho a todos. Um brinde. Saúde e felicidade a todos. Nós temos que comemorar. Daí ele sai da live. Cai duro. O Diego, cai duro, desmaia. O Diego tirou a live do Facebook porque ele não queria perder seguidor. Quando eu começo a falar, ele perde seguidor. Não, um cara já me disse aqui que eu tô perdendo. Mas deixa eu até dizer para quem está conosco aqui, eu venho perdendo, porque eu tô opinando. Enfim, eu tô perdendo seguidores. Hã? Alguns é livramento. Pois é, alguns é livramento mesmo. Mas, não, tem gente que eu acho que esses que são mal educados e tal, e que são cegos e zumbis, eu realmente, por favor, vai seguir outro. Mas tem um cara que volta e meia ele aparece e me diz assim, tu vai ficar com 0 seguidor. Bom, se este for o preço a pagar por falar o que eu penso e falar verdades, eu fico com 0. Não tem problema. Sou muito franco, tá? Muito transparente. Mas fala aí, Macalossi. As redes sociais, elas produziram isso, né, Diego? A necessidade da pessoa acumular seguidores. Isso. Você não fala mais o que você pensa, você fala o que os seguidores gostariam que você falasse. É isso aí. E daí tu transforma a tua opinião, na verdade, num eco da gritaria. Basicamente isso. Quando o jornalismo, o bom jornalismo, a boa análise sempre foi a partir da consciência individual e do convencimento do público. Ou seja, as redes sociais inverteram esse critério. Então, nós não podemos nos perder nessa fanfarronice das redes sociais, em que você se deixa pautar por quem, eventualmente, tenta se passar por maioria barulhenta, quando, na realidade, é uma minoria barulhenta.
A maior parte do público acaba não se expressando. A maior parte do público acompanha de forma silenciosa. Então, nós temos que ter essa noção, né? Nós não podemos nos deixar intimidar por quem vem comentar, achando que ali vocaliza um sentimento que, eventualmente, significa que você que está dando uma opinião que não é necessariamente a opinião mais benquista nesse meio, é a opinião minoritária. Isso é falsa impressão de rede social e nós temos que ultrapassar o limite da capacidade desses tipos aí, de tentar nos pautar e mais, diria, de nos intimidar. Então, o exercício à crítica ele tem que ser feito e eu acho que os liberais e os conservadores devem exercê-lo, inclusive em relação aos governos que se autoproclamam liberais e conservadores, alguns deles não sendo, como é o caso do governo Bolsonaro. E aqui eu vou fazer uma menção ao seu amigo, com todo o respeito, parafraseando Lenin, para ser bem provocativo, né? O guedismo é a doença infantil do bolsonarismo. Tá? Não se deixem influir e não se deixem iludir por esta retórica liberal do governo que não vê a luz do dia. Porque até agora, de prático, de efetivo, nada foi feito. Quantas empresas de grande porte foram privatizadas e já estamos na praticamente metade do governo e não teremos privatizações de grande monta até o fim do ano. Não temos absolutamente nada. Nós temos uma retórica, a ilusão de que vamos diminuir o tamanho da burocracia. O que nós tivemos de avanço substancial mesmo da pasta se deve ali ao Paulo Ebel, à Lei de Liberdade Econômica, essa sim é um avanço. E nós temos que, obviamente, elogiar o que... Ô Macalossi, tu estavas falando aqui, eu me lembro que na época, inclusive, eu fiz uma entrevista com o Paulo Ebel. Pô, essa lei de liberdade econômica é mais ou menos como o marco legal do saneamento. É um negócio que é uma disruptura na história do Brasil. Que bom que tu lembraste isso. É um avanço. Importante. Agora, quem disse que o governo lembra disso, como falou, acho que foi o Rodrigo, as vitórias do governo são outras. Pelo menos para quem está no comando do governo. Né? A lei de liberdade econômica foi um avanço. Né? E agora esse marco do saneamento foi um avanço, mas é necessário dizer, foi um avanço porque houve articulação no Congresso. O governo despreza essa articulação. A mencionada aproximação com o Centrão, que o Zé Antônio se referiu muito bem, ela tem um sentido absolutamente personalíssimo. Né? Quer dizer, o Bolsonaro pretende ali não compor uma maioria para aprovar projetos de interesse nacional. Ele pretende criar uma minoria que assegure o seu mandato. Porque ele foi emparedado pelo caso do Fabrício Queiroz. Isso é importante de se dizer. Ele passou a se aproximar do Centrão, e, aliás, eu recomendo que o público acompanhe o site Centrômetro, e ali faz a análise contínua dos cargos que estão sendo distribuídos para esses grupos, né? Num trabalho de fiscalização muito eficiente, feito pelo MBL. Você vai falar do MBL? Vou falar. Continuam fazendo um bom trabalho. Continuam fazendo um bom trabalho. Eu não preciso concordar com tudo que eles dizem, com tudo que eles defendem. Que hoje tem o combo. É isso. Sabe por que o bolsonarismo não gosta do MBL? Por uma razão muito simples. O MBL concorre com o Bolsonaro pelo público liberal. Eles querem um monopólio, como o petismo queria um monopólio da esquerda. Até nisso são semelhantes. Só um parênteses, é que hoje existe um fenômeno do combo. Ou seja, se tu não concorda com 100% de algo, tu não pode. Ou seja, se tu acompanha alguma coisa do MBL, tu gosta... Esse é o problema. Esse é o problema. Exatamente. Vamos lá. Não se pode associar o liberalismo econômico com o iliberalismo político. Nós precisamos do liberalismo econômico e do liberalismo político conectado. Nós não temos isso. Infelizmente, nós temos um monte de retórica. Nós temos conversa para investidor, né? Mas os investidores não estão lá muito satisfeitos. Não estão muito satisfeitos, porque a retórica do governo ela está levando a completa desconfiança em relação aos rumos do país. Ninguém está botando dólar aqui, muito pelo contrário, estão retirando. Se eu não me engano, 50 bilhões saíram. Mas tem a taxa de juros. Tem a taxa de juros
mas também tem o fato de que esse é um governo que adota, né, nas suas manifestações, muitas ideias que acabam tendo prejuízo direto, né, na escolha dos investidores internacionais. Então, esse é um problema grave. É só perguntar para a Tereza Cristina o que ela acha disso. É uma boa ministra, que está sendo, inclusive, alvo dessas falanges da estupidez do governo. Ministra da Agricultura, né? Ministra da Agricultura. Então, olha só, nós temos aí o guedismo, que é a doença infantil do bolsonarismo, né? E nós vemos a aproximação do governo, o Centrão, por uma questão de objetivo meramente pessoal do presidente, não perder o mandato, e, ao mesmo tempo, o presidente vai abraçando uma pauta, e é só analisar as pesquisas de opinião que tem saído, para ver que ele está transformando, né, ele está mudando de eleitorado, ele está abraçando o eleitorado lulopetista, através desse grande programa aí do auxílio emergencial, que é necessário nesse momento, mas tem uma cara de que vai se tornar um programa contínuo, porque é aquela velha coisa, se você quer ter uma noção do que é eternidade, você vai numa repartição pública. Essa é a noção da eternidade que nós, mortais, podemos ter, é a repartição pública. Nós sabemos que tudo aquilo que é instituído pelo governo é muito difícil de ser removido. Então, o Bolsonaro, que sempre teve esse apetite populista, ele agora está, né, nadando de braçada exatamente nesta seara. A aprovação dele aumentou entre os pobres. Ele tinha a sua base eleitoral entre as pessoas mais aquinhoadas em termos de recursos financeiros. Ele está perdendo apoio nesse setor, porque esse setor vê as barbaridades que está praticando, e essa distribuição de recursos, principalmente no segmento mais pobre, com um valor superior ao Bolsa Família, está fazendo com que a aprovação dele, que sempre foi muito difícil nesse setor, aumente. Então nós estamos vendo um novo tipo de populismo surgindo aqui no Brasil. E com isso a pauta é liberalizante, porque toda essa agenda econômica ela tem um custo bárbaro. Né? Só no mês passado nós tivemos um déficit maior do que o previsto inicialmente para o ano inteiro. Por isso que eu acho que isso não vai... Por isso que eu acho que isso não tem como ser permanente. Ele pode até querer, mas não tem como. Mas se ele começar a ser adulado por ele, não tem nada. Né? Agora, pode não ser permanente nesses valores, mas algo pode ser mantido a partir disso. Porque a ideia do presidente não era 2 parcelas de 600, era de uma de 500, outra de 400, outra de 300, uma coisa assim. Né? Então pode sobrar. Agora parece que está havendo aí um programa de unificação do Bolsa Família com outros benefícios. Então é aquela história, né? O Lula foi lá, pegou os programas sociais do Fernando Henrique, unificou e daí criou o Bolsa Família. Aí agora o Bolsonaro pega o Bolsa Família, unifica com outros benefícios, cria o programa dele. E vai aqui, ó, uma máquina. Então, nós temos esse populismo, ao mesmo tempo, só para entrar rapidamente na questão da postura em relação à pauta ética, por assim dizer, que não deveria ser pauta, porque a ética no setor público deveria ser padrão. Infelizmente, nós temos aí aqueles que defendem a bandeira da ética, que para mim já é uma absurdidade, né? É importante entender como é que surge, como é que o Bolsonaro se elege. O Bolsonaro se elege na esteira do antipetismo, do qual ele foi fiel depositário, mas não promotor. Quer dizer, qual que foi a relação do Bolsonaro com o impeachment? Nenhuma. A sua única participação no impeachment foi aquele episódio lamentável em que ele elogiou o Eduardo Cunha e lembrou a memória do USP. Foi isso. Ele não participou do impeachment, ele não ajudou a derrubar o PT. Em termos da sua postura conservadora, ele sempre foi um moralista, que gostava de discutir nos programas popularescos da Rede TV. É isso que ele fazia. Né? Vai perguntar para ele quem é Chesterton, ele não sabe quem é. Vai perguntar para ele quem é Edmund Burke, ele não sabe quem é. Vai perguntar para ele quem é Oakeshott, ele não sabe quem é. Vai perguntar para quem é Kirk, ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é ninguém. Ele é um moralista, muito diferente do que é um conservador. Então, ele nasce a partir, né, da absorção, da lacração nesses programas. Aí ele consegue entender que o público antipetista está sedimentado, porque, afinal de contas, o PT destruiu a economia do país e criou os maiores esquemas de corrupção da história, né? E o PT é descortinado pela Operação Lava Jato, e o efeito da Lava Jato consubstancia o antipetismo,
E como ele tem a retórica mais agressiva, mais forte contra o PT, ele acaba absorvendo esses votos. Ele nasce a partir daí e se agrega ao liberalismo do Paulo Guedes, para quê? Para ter o mercado financeiro ao seu lado. E com isso você cria ali a mitologia bolsonarista. Só que o Bolsonaro, ele se desfez do Sérgio Moro, né? Trocou o Sérgio Moro pelo Roberto Jefferson e pelo Valdemar da Costa Neto. Ele enfraqueceu o Paulo Guedes, e a ala militar hoje é a mais forte, tanto é que o Braga Neto é o primeiro informal do governo, e o objetivo da aproximação do centro não é uma pauta de reforma. Por exemplo, a reforma da Previdência, que foi aprovada no primeiro ano, ela foi aprovada apesar do Bolsonaro, não por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro enfraqueceu essa reforma. É ele que negociou com o setor da segurança pública um destaque que prejudicou em mais de 100 bilhões de reais os valores aí que seriam economizados ao longo de 10 anos, abrindo margem para que outros setores também pedissem. Então ele enfraqueceu a pauta da Previdência. E daí ele faz essa aproximação com o Centrão na base desses interesses pessoais. Isso é liberalismo e conservadorismo? Então vamos virar a página do liberalismo e do conservadorismo. Mas Macalossi, tem um aspecto aí que eu gostaria de destacar, Diego, que é o seguinte... Rosa, já passo para ti a palavra. Eu só quero lembrar o seguinte, e deixou os militares fora da reforma da Previdência porque não estipulou idade mínima para os militares, o que é um absurdo. Eu tenho o maior respeito pelos militares, falei na época, inclusive, e disse na época, amigos meus militares não gostaram do que eu disse. A gente começou defendendo, e eu defendi muito nos meus passos a reforma da Previdência, mas ela era para todos. E aí os militares ficaram de fora da verdadeira reforma, que era estipular uma idade mínima para a aposentadoria. Foi um privilégio concedido. Mas eu quero colocar... Os militares representam metade do déficit previdenciário. Exatamente, esse é o problema. Quer dizer, aquela ala do serviço público que tem o maior peso do ponto de vista do custo e do déficit, tu está dizendo, é justamente aquela que manteve o privilégio. E manteve o privilégio por quê? Porque tem tanque, porque tem urutu, porque tem cascavel. Está errado isso. E, infelizmente, eu me senti um palhaço, porque eu passei meses nos microfones da rádio defendendo reforma, e na hora H, o presidente deixou de fora, talvez porque o governo esteja cheio de militares, deixou de fora os militares. Não concordo com isso. Agora, ainda assim, foi um avanço, tá? Dentro do que se tinha. Bom, vou fazer um parênteses. Outro importante detalhe. Nessa reforma, por falta de articulação do governo, também não temos os estados e os municípios. E eles iam entrar numa PEC paralela que até agora não foi votada. Não. Esse ponto aí o Macalossi é verdade. Rodrigo, fala rapidinho, porque a palavra é do Rosa. Eu só ia dizer, assim, um parênteses, menos de 20 segundos. Política é a arte do possível, tá? Eu não quero... Não sei se o Macalossi deve saber, a reforma da Previdência é um avanço, ela poderia ter sido melhor, mas ela ainda assim é um avanço. Ela foi um avanço. A questão ela poderia ter sido melhor trabalhada se o governo tivesse sabido fazer a propaganda da mudança do sistema. Sim. Mas não soube, perdeu. Esse é o ponto. E não foi só isso, teve 2 vezes, eu me lembro, pode até ter tido mais vezes. Em pelo menos 2 momentos, o presidente desautorizou o próprio Guedes publicamente, tá? Em entrevistas que ele deu, desautorizou o modo de dizer, né? Ele disse assim, não, tem setores, a equipe econômica quer uma coisa, mas eu já disse, não, isso aí não vai dar, porque tem alas aí que a gente precisa ver com respeito, com carinho, com não sei o quê. É o tal do privilégio, os militares entraram no privilégio, desculpa. Eu não tenho privilégio como pagador de impostos, vocês não têm. Por que eu vou defender privilégio? O Brasil é o único... Os militares, eles entraram na reforma e, ao contrário dos trabalhadores da área privada, eles tiveram um incremento salarial. Então, eles perdem, supostamente, mas ganham. Lembra que durante a discussão do projeto de reforma da Previdência também entrou junto, a reforma da Previdência dos militares entrou junto com um plano de reformulação de carreira. Lembra disso? Sim. E outro problema que houve também, que o Bolsonaro jogou contra a equipe econômica, foi a questão da idade mínima, né, para homens e mulheres.
Que ele, exatamente. Ele autorizou o Guedes, mas perdi a conta quantas vezes que ele dizia a idade mínima que não estava no projeto. Né? Mas aí ele não acreditava Rosa, no déficit da Previdência. Ele não acreditava no déficit da Previdência. Sim, um ano antes da Rosa, eleição. Mas assim, ó, longe, tanto que eu estou fazendo críticas aqui, de relativizar, tá, essas falhas todas que a gente está citando. Não, é um avanço enorme. Mas assim, o Rodrigo falou uma coisa muito certa. A política é a arte do possível. Se ele fosse menos despreparado, é que está muito claro que ele é um cara extremamente despreparado para o exercício do poder. A gente certamente teria obtido mais conquistas, tá? Mas o que se conseguiu também foi positivo, eu acho. Foi. E aí, eu quero colocar uma coisa antes de passar... Foi, mas já se perdeu, né? Rosa, o gasto que vai ter esse ano. Bom, mas isso aí não dava para prever, né? Quem é que ia prever pandemia? Sei, mas de qualquer modo, se perdeu. Se perdeu no conjunto da obra. Sim, se perdeu. Não, isso aí, o gasto... O rombo vai estão falando aí, o rombo vai a 1 trilhão de déficit. O déficit que era de 100 bi, 150 bi, o déficit vai a, sei lá, 800 bi, 1 trilhão, vai. O Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado, está orçando o prejuízo nesse ano na ordem de 877 bilhões. Isso se não aumentar em julho. Quer ver outra coisa? Rosa, eu quero colocar uma questão para ti aqui. Já volto. Olha aqui, ó. Tem uma internauta aqui, a Catarina Stumpf. Ela coloca uma coisa que eu acho que é importante e eu quero te ouvir a esse respeito e a reflexão de todos, tá? Olha aqui, ó. Olha o que está pegando. Isso está pegando muito no eleitorado. Vou colocar aqui, ó. Não concordo 100% com o Bolsonaro. Talvez uns 50%. Mas quando vejo quem o critica, sou obrigada a defendê-lo. Deus nos livre do PT voltar. Este pensamento, que é absolutamente legítimo da Catarina, ele é um pensamento que permeia uma parcela importante da sociedade. Quer dizer, as pessoas, muitas delas, já saíram daquela coisa daquela catarse, da mitificação, de só ver acertos, é impossível criticar, não pode criticar o mito. Muita gente já saiu. Mas aí as pessoas olham em volta e veem que hoje, da maneira como o sistema político está montado, elas veem que qual é a alternativa. E eu quero que tu comece comentando isso, Rosa. Bom, Diego, foi muito bom essa pergunta. É uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com algumas pessoas nas minhas manifestações nas redes sociais. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, Diego. Nós não podemos ficar cativos, reféns desse constrangimento de, se eu não apoiar o Bolsonaro, a esquerda volta. Tá? E para isso, nós tivemos que suportar toda sorte de incongruências, de incoerências e até burrices cometidas pelo Bolsonaro. Não, de forma alguma. Eu tenho falado o seguinte: se a esquerda voltar para o poder, nós vamos sair para a rua de novo e tirar eles. Esse é o caminho. Agora, eu coloco também o seguinte: se a esquerda voltar para o poder, é uma decisão do povo brasileiro. Tem um ditado popular que diz o seguinte: que errar é humano, repetir o erro é burrice. E eu digo o seguinte: repetir o erro várias vezes já não é mais burrice, é decisão. Então, se a pessoa sabe que aquilo ali é um erro e ela insiste tentando achar uma solução adversa, é decisão. Então, nós vamos ter que respeitar a decisão soberana do povo brasileiro de que quer o PT no poder. Então, é isso que nós temos que entender.
E isso também é uma forma de nós amadurecermos democraticamente. Porque uma das questões que eu queria colocar, que o Rodrigo colocou, eu vejo, Rodrigo, hoje, essa situação, não pela despolitização ou pelo silêncio dos brasileiros em relação à política, essa postura que alguns hoje, de medo, ou essa postura de defender o mito, né? Para mim, essa postura é muito característica do como o brasileiro vê a política, que é ela de forma personalista. Se a gente for olhar a história, principalmente a história republicana agora é importante dizer, o PT está sendo usado como um fantasma para impedir esse governo, porque o grande estimulador de uma suposta volta da esquerda são os erros desse governo, não os críticos. Claro, exatamente. Né? Então, agora a esquerda está fraca, Zé Antônio. A esquerda, nessa votação aí do marco do saneamento, fez 13 votos. A esquerda não falta. A esquerda está sumida. Cadê o MST? Cadê o MTST? Hoje o governo polariza com o STF, não polariza com o Lula. Mas se tu for ver, esse argumento aí está sendo utilizado por muita gente, porque está sendo repercutido esse constrangimento, essa ameaça, para manter a gente cativo, né? Manter a gente refém dessa volta do PT. Né? Mas o que eu quero afirmar é o seguinte: se nós olharmos a história republicana brasileira, ela está repleta de quê? De populistas, de ditadores, de caçador de Marajá, de filho do Brasil, mãe do PAC, e agora o mito. Então, nós precisamos sair dessa infância da política, né? Que vai, inclusive, nos inserir na civilização e passar a entender o que é importante num país são as instituições e não as pessoas. As pessoas são importantes porque elas fazem as instituições, mas as instituições são responsáveis por guardarem, por serem as verdadeiras guardiãs das virtudes que são inerentes, dos valores que são inerentes àquela sociedade. Então, se nós temos uma sociedade majoritariamente conservadora dos seus costumes, as instituições vão preservar isso. Eu sempre lembro, como exemplo, a postura do então deputado constituinte comunista Roberto Freire, quando se foi votar a questão da expressão Deus no preâmbulo da Constituição. Foi levantado pelo José Genuíno Neto que era inapropriado a expressão Deus, porque o Brasil é um Estado laico, né? E mesmo assim não se sabia de que Deus estava falando, né? Já que nós tínhamos uma pluralidade de fés e de crenças, não poderíamos botar ali um Deus que seria um Deus cristão, por exemplo, né? E aí, na hora que foram votar, foi 60-1, só o José Genuíno Neto votou contra. E aí a imprensa foi no Roberto Freire, né? Mas aí, deputado, o senhor é comunista e ateu e materialista. Como é que o senhor me vota favorável à expressão Deus lá na Constituição? O que o Roberto Freire falou? Senhora, eu não acredito em Deus, mas quem votou em mim acredita. Então, é essa dimensão que tem que se passar para o político. O político, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que entender que as instituições guardam aquilo que é o mais caro para aquela sociedade. Não adianta ser um tal iluminista, Rosa, esse iluminista, como fala o Barroso, que tem que ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não mesmo. O iluminista é um obscurantista. É estranho dizer que aqueles das luzes são obscurantistas, porque eles querem empurrar com a barriga a história a seu bel prazer, e a sociedade que se dane. Não, nem todos, né? Nem todos iluministas são, né? Nem todos são, né? Não, mas o iluminismo que mais vingou no Brasil foi o jacobino. Se tu falar, por exemplo, no iluminismo norte-americano, no iluminismo alemão, se tu falar no iluminismo inglês, é outra coisa. Agora, o jacobino não dá, é o que vingou no Brasil. Né? O jacobino teve a Revolução Francesa cortando cabeça. Meus queridos José Antônio Rosa, Rodrigo de Bem Nunes, Guilherme Macalossi, agradeço de coração
Vocês abrilhantaram esta live na noite de hoje. É sempre uma satisfação ouvi-los. Até uma próxima. Boa noite. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Abraço a todos. E obrigado às senhoras e aos senhores que ficaram conosco. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, já sabem o que fazer. Curtam e compartilhem. Tá bem? Não, se não gostou, é dislike, pô. É isso aí. Like e dislike. Ele achou que não vai fazer mais gente. Mas é que... Mesmo quem não gosta, a maldade está na tua cabeça. É que eu não vou ficar pedindo. Eu não vou ficar pedindo de dislike. Mas o cara que não gosta sabe o que fazer, né? Chegou. O problema não foi o que tu falou, foi o silêncio. Tu fez assim, ó. Agora é o momento bom humor aqui, né? Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, você sabe o que vai fazer. Daí aquele silêncio. Deixa Bom, demos também boas risadas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, tchau. Valeu. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.